volumes, que é interessante falar, e já migrar para o volume 7, que é a aplicação direta dos conhecimentos do volume 6. Então olha só, primeira coisa, pega a partícula carregada, ela parada só existe campo elétrico, mas quando ela se mexe, gera em volta dela o campo magnético, afinal, corrente elétrica, experiência de Oersted revelou isso para o mundo. O Faraday, inclusive, mostrou equações para calcular campo magnético gerado por fio reto e longo. Espira, porque não tem mais o bi, fio enrolado, mais circunferência. Solenoide, um monte de voltinha de fio enrolada num núcleo de ferro. Aí a gente faz um solenoide, campo magnético gerado por solenoide. Só que aí nós pensamos, se corrente elétrica gera campo magnético, se eu tiver um campo magnético já colocado em uma certa região, por exemplo, por um ímã permanente, e fizer nessa região uma partícula carregada passear ali por dentro, vai ter um campo magnético permanente do ímã, e ela, ao se movimentar, vai gerar o seu campo magnético. E como os campos magnéticos podem se atrair ou se repelir, dependendo da maneira como eles estão, a carga elétrica em movimento dentro de campo magnético sofrerá forças eletromagnéticas. Aí nós, pela experiência, percebemos que quando a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético, tudo bem? O campo magnético está penetrando no quadro, lembra dessa notação, a bolinha com o xizinho? Quer dizer que deve ter um ímã em forma de ferradura com o polo norte aí em vocês e polo sul atrás do quadro, já que as linhas de campo magnético vão do norte para o sul, tudo bem para vocês? Então está lá o polo norte, ó, o corpo do ímã passando pelo teto, atrás do quadro escondido o polo sul. Eu peguei um maldito elétron e estou arremessando ele assim, ó. Na hora que ele entrar no campo magnético, para onde esta partícula vai se desviar? Positivo ou negativo? Gostei, é assim que se responde, com a mãozinha assim. Tem que lembrar que isso é a carona, ou seja, é a velocidade, aqui é a força, o F, nós não podemos esquecer, sobrou o quê? Campo magnético. Faz a arminha, buf, buf, deixa os dedinhos assim, e aí é só brincar de botar a posição da mão no sentido correto. A velocidade está para lá. O campo magnético está entrando no plano do quadro, é o indicador, velocidade, campo magnético. Olha para onde seria a força se a partícula fosse positiva. Mas como a partícula é negativa, a força é para baixo. Essa partícula vai vir e descrever este movimento aqui, ó. E ela vai ficar presa girando ali. Ela vai ficar presa girando ali. Então, ó, é para baixo a força, à medida que a velocidade muda, a força muda de direção, e a força eletromagnética faz o papel de força centrípeta. Igualando a força centrípeta com a força eletromagnética, surge o Habib Mivelkib, lembra? Que é para calcular o raio da curva, tudo bem? Show de bola! Mas aí os caras foram pensar, pô, cara, e se for uma partícula positiva? A única diferença da partícula positiva é que a força é o dedo do meio mesmo. Ou seja, a partícula positiva, a curva que ela descreveria tem um sentido oposto da curva da partícula negativa, né, gente? Partícula positiva vai girar para um lado, partícula negativa gira para o outro. Faz sentido, né? Regra da mão direita. Só que a primeira regra da mão direita pegava no fio com a mão direita. Não é isso? O dedão na corrente. Os outros dedos indicam o sentido das linhas de campo. Essa aqui é a regra da mão direita modificada, a da arminha, tá beleza? E tem que fazer isso aqui na prova. Se ficar com vergonhinha de torcer o corpo no meio da prova, não vai acertar. Então tá, MCU. Quando que rola MCU? Quando a velocidade perpendicular, acabamos de revisar, perpendicular ao campo magnético. E nesse caso, passa reto. Quando é que é MRU então? Quando a velocidade é paralela ao campo. O que está acontecendo aqui então? É oblíquo, ou seja, tem uma parte de cada. Esse Vx quer manter a partícula andando em linha reta, e esse Vy quer fazer a partícula girar. Não é subir, por incrível que pareça. Olha bem, velocidade, campo magnético, olha o dedão da força. Ela está sendo empurrada para dentro do quadro, né?
ela quer ir para frente, mas vai girar. Concorda comigo? Vai ter um espiral ocorrendo. Velocidade, campo magnético e força. Ela vai querer girar para dentro do quadro, né? Velocidade, campo magnético e força. É isso aí, ela vai ser empurrada para dentro do quadro à medida que ela quer ir para frente. Nesse caso, o movimento que ela vai descrever é um movimento que a gente chamou de elíptico seria isso aqui, só para a gente não confundir. Elipse é aquela das leis de Kepler do movimento. Isso é elíptico, certo? É em forma de hélice, helicoidal, em forma de mola, helicoidal. Tudo bem para vocês? Ó? Se essa é a partícula, ela vai para frente, mas ela rotaciona ao mesmo tempo. Ó. Beleza? Show de bola. Bom, 3 situações só, cara. São só 3 situações. Ou a velocidade é paralela e a MLU, ou a velocidade é perpendicular e a MCU, ou a velocidade é oblíqua e os fenômenos se fundem e rola um movimento helicoidal. Agora, olha só. Não, na verdade é o seguinte, a força é sempre eletromagnética e sempre será essa forma. O problema é que nesse caso, se tu quiser calcular o raio, tu só vai usar VY. Através do raio, tu consegue calcular pelas fórmulas do MCU quanto tempo demora para dar uma volta. E cada volta que ele dá, ele vai avançar uma certa distância, que é definida por Vx. Então aí os problemas que envolvem movimento helicoidal, eles são bem mais apimentados. A gente poderia já montar a equação para o passo, como aconteceu em alguns outros anos na apostila. Ele já montava a equação para o passo. O passo é esse tanto que ele avançou ao dar uma rotacionada. Eu acho que para uma primeira aula não valeria a pena a gente avançar, mas daria para montar mais equações aqui. Mas sempre se baseando nessa fórmula, certo? Essa fórmula que é a fórmula da força eletromagnética. Legal. Faltou um comentário dessa aula fazer. Eu já te expliquei no começo do magnetismo que a Terra é um grande ímã. Já que o polo norte de um ímã aqui na Terra aponta para o polo norte geográfico, é porque próximo do polo norte geográfico tem um polo sul magnético. Ótimo. Tudo bem então para vocês? As linhas de campo brotam do norte, penetram no... Então existe algo em volta da Terra invisível, mas que a gente pode medir e sentir com uma bússola, que é o famoso campo magnético. Eu não estou falando do campo gravitacional que atrai as coisas. Estou falando do ímã. Por que existe um ímã no interior da Terra? Como é que se gera campo magnético nessa vida? Todo o campo magnético nessa vida vem da onde? Movimento de carga elétrica em movimento. Por que a Terra é um grande ímã? Porque dentro do interior da Terra tem que ter carga elétrica se movimentando, tem que ter corrente elétrica no interior da Terra, senão não se justificaria ter campo magnético na Terra. Olha que interessante. O que está acontecendo dentro de um ímã, então, para poder ele ser ímã? Elétrons desemparelhados, girando todos no mesmo sentido, sem um elétron girando no sentido oposto, lembra? E isso faz com que o ímã seja ímã, porque no seu interior tem corrente elétrica, certo? Beleza? Legal. Mas vem cá, de onde é que vem a luz mesmo que atinge a Terra? Sol. O que está rolando no Sol mesmo para ele emitir aquela paulada de energia? Reações nucleares, bomba atômica explodindo na nossa cara. A galera não sabe, né? Mas quando a gente olha para o Sol, é uma explosão atômica, uma bomba atômica cavalar explodindo há 4 bilhões de anos. Por isso que é tão perigoso tu ficar tomando uma porrada de sol todo dia. Porque parte daquela radiação vinda de uma bomba atômica bizarra, está atravessando a atmosfera e batendo na tua pele. Por isso que tomar mais banho de sol aumenta drasticamente a chance de câncer de pele. Beleza? Só que por que não é tão danoso ficar exposto a uma explosão nuclear ali, tomando banho de sol, bem feliz? Porque tá longe, né? Não é só porque está longe, cara. Se não tivesse o campo magnético da Terra, cara, tu ia fritar no Sol em poucos segundos. Além da atmosfera para filtrar um pouco da radiação, a magnetosfera, esse campo magnético em volta da Terra, é essencial. Ele é o escudo Jedi vibrante. Vibrante não, vibrante é a eletrosfera, né? Ele é o escudo Jedi invisível que nos protege dos ataques do Sol todo dia. Só tem um probleminha. Para que as partículas carregadas vindas do Sol sofram desvio, elas têm que entrar ou obliquamente ou perpendicularmente ao campo magnético. Porque se ela entrar paralela, ela atravessa, porque ela passa reto. Concorda comigo? Ou seja, chega partículas carregadas do Sol aqui.
chega partículas carregadas do Sol aqui, chega partículas carregadas do Sol, chegam partículas carregadas do Sol, partículas carregadas do Sol em vários momentos diferentes do dia e do ano. Por onde é que as partículas carregadas do Sol chegam, tem mais chance de penetrar? Pelos polos, porque a velocidade está praticamente paralela, às linhas de campo. Quer dizer que as partículas carregadas vindas do Sol que chegam pelos polos continuam reto e atingem os polos do planeta. Ou seja, o cara que está perto do Polo Norte e perto do Polo Sul, ele recebe muito mais partículas carregadas vindas do espaço do que quem está no Equador ou nas suas proximidades. Tamanha é a violência da energia dessas partículas que chega a dar aurora boreal, chega a dar aurora austral. Ou seja, o que é a aurora boreal? É quando os gases de baixa pressão da atmosfera ficam excitados a ponto de brilhar que nem essa lâmpada. E aí é como se o céu se acendesse à noite, com luzes esverdeadas ou rosáceas que se mexem de maneira fantasmagórica nos céus dos polos. O cara que tem a sorte de ver com os olhos que a terra há de comer, essa aurora boreal não tem como não se arrepiar. É uma coisa, né? Isso eu digo porque eu nunca vi. Eu vi fotinho, e a fotinho me deixou... Aliás, com a apostila eu acho que tem. Alguém tem a 6? Cara, isso aqui é foto de verdade, cara, da atmosfera do planeta próximo do polo. Página 114 do volume 6. Olha a cor da... Olha isso, cara! Meu Deus! Só tem um detalhe. Se as explosões solares forem muito violentas, as partículas carregadas podem atravessar inclusive o Equador. E o dia que a gente vê a aurora boreal ou austral próximo do Equador é um péssimo sinal, quer dizer que o Sol está revoltado. Uma tempestade solar pode fritar a rede elétrica do mundo e nos deixar décadas sem energia elétrica até a gente recuperar as redes elétricas. Esse é um dos riscos para a humanidade atual, né? O Sol soltar um punzinho, a magnetosfera da Terra não dá conta de filtrar essas radiações, elas atingirem a Terra e destruir os satélites, por exemplo. Imagina a internet destruída por anos e anos. É o fim, né? Ô galerinha, olha só, por que a gente chama... Detalhe. As partículas que chegarem pelos polos, elas até podem atingir o planeta. Mas a partícula que chegar aqui, tu concorda que ela vai ficar rodopiando dentro do campo magnético? Presa? Concorda comigo? Detalhe, quem são as partículas carregadas que vêm do Sol? São prótons e elétrons. Nêutrons não são carregados, certo? Ou seja, os nêutrons poderiam atravessar. Aí eu te pergunto, quem é que é mais pesado? Quem é que é mais massivo? Próton ou elétron? Obrigado. Vocês sabem que o próton é 1836 vezes mais massivo que o elétron? Olha que loucura, cara. Se tivesse uma balança de pratos, se eu boto um próton do lado, eu tenho que botar 1836 elétrons do outro lado para equilibrar. Por isso que a química, na hora de calcular a massa do átomo, ignora os elétrons, lembra? É só o número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo. De tão levinho que são os elétrons. Quem que vai ser mais fácil de parar quando vem do espaço, próton ou elétron? Próton vai ser mais difícil de parar, galera. Quem que é mais fácil de parar, um carro ou um caminhão? Tu vê como a tua física, às vezes, básica está morta. Tá? Não depende de nada. Se o próton e o elétron têm massas diferentes, se eu te pergunto quem que é mais difícil parar, tu tens que falar próton porque é mais massivo. Da mesma forma, caminhão a 100 por hora e carro a 100 por hora. Emergência, tem que parar. O carro vai ser muito mais fácil parar, porque ele tem muito menos inércia. Na verdade, o cara que manja de física poderia questionar essa minha afirmação. Mas, para ficar bem básica a colocação, acho que fica fácil de entender, né? Certo? O que é mais fácil de empurrar para pegar no tranco? Um carro ou um caminhão? O carro, porque tem menos inércia, é mais fácil acelerar e mais fácil parar. Tudo bem para vocês? O próton que vem altamente energético vindo do Sol vai ser bloqueado, parado pelo campo magnético numa região mais próxima da Terra, enquanto os elétrons, que são mais levinhos, vão ser parados, bloqueados um pouco mais externamente. Esse cinturão que tem prótons aprisionados e tem elétrons aprisionados, esse cinturão que é chamada magnetosfera da Terra, é chamado de cinturão de Van Allen. Por quê? Porque foi um físico norte-americano chamado Van Allen que descobriu esse cinturão. Como é que ele descobriu isso, professor? Ele descobriu isso, na verdade, porque ele fazia parte da equipe que lançou um satélite, o Explorer 1. Esse satélite Explorer 1 ficou rodopiando em volta da Terra. Ele passava por regiões onde eram ricas em elétrons e ricas em prótons. Conseguia mapear o movimento dessas cargas.
E aí, com nossos estudos de eletromagnetismo, nós entendemos por que existiam aqueles cinturões. Por causa da força eletromagnética, cargas elétricas em movimento dentro do campo magnético sofrem ação do campo magnético. Ou é NRU, ou é MCU, ou é helicoidal. Quando é NRU nos polos aqui atinge a Terra, agora as partículas vindas de outras regiões vão entrar obliquamente com o campo magnético e vão ficar rodopiando presas no campo magnético. Esse cinturão de prótons e elétrons protege que outras partículas carregadas penetrem na Terra, por exemplo, prejudicando a vida na Terra, né? Porque as próprias plantas morreriam sem a magnetosfera. As próprias plantas não resistiriam a tamanha radiação vindo do Sol. Ou seja, a vida na Terra está intimamente ligada com a existência do campo magnético da Terra. Fala, querido. Bacana, bacana o que tu falou. O vetor campo magnético, se a corrente é para lá, com a regra da mão direita, eu sei que o campo magnético é assim, assim. Então é verdade, lá em cima ele é perpendicular à corrente elétrica, lá embaixo ele é perpendicular à corrente elétrica. Perfeita essa afirmação teórica, certo? É isso aí. O vetor campo magnético ele é sempre perpendicular à corrente que o originou. É isso aí, ótima colocação. Agora olha só que bonita que vai ser as aplicações desses conceitos do volume 6 no volume 7. Olha que bonita essa ideia. Primeira situação bacana. Vou desenhar, já que aquele foi penetrando, eu vou desenhar esse apontando para vocês. O que eu estou desenhando aqui? Um campo? Que tipo de ímã, por exemplo, poderia gerar esse campo magnético? Onde é que estariam os polos? Muito obrigado, amigo. Norte atrás do quadro, sul aí na parede de vocês, pode ser? As linhas de campo estariam assim, né? Beleza? É fundamental a visualização espacial nessa parte. Eu vou pegar e vou deixar um fio longo e reto sendo percorrido por corrente elétrica aqui. Beleza? Corrente elétrica gera campo magnético. Tu concorda, inclusive, que vão ter partículas carregadas percorrendo esse fio? Na verdade, são elétrons para lá, né? Mas eu posso dizer que são prótons para cá. Dá no mesmo, não dá? Tem partículas positivas carregadas se deslocando para lá. Concorda comigo? Será que vai existir, então, uma força atuando no fio? Sim, uma partícula não vai ser empurrada? O fio não está cheio de partículas ali dentro? Então o fio como um todo vai ser empurrado. Tu imagina, cara, um cara que não manja disso, instala um fio próximo de um ímã, liga a corrente elétrica, o fio começa a se torcer e parte. Sem ele saber o que é, né? Vai achar que é uma alma penada que está no fio, né? Mas não, é força eletro... Como é que se calcula a força eletromagnética? Me ajuda? Q vezes V vezes B vezes seno de alfa. Esse V, tu concorda que é a velocidade das partículas do fio? Qual é o ângulo entre o V e o B nesse caso? Aliás, é para vocês o campo magnético, né? A corrente é para lá. 90 graus, seno de 90? Zero, beleza. Então não vou mais precisar me preocupar com... Opa, seno de 90? É 1? Não é zero. Vai dar zero, né? Não faz sentido. 1. VF igual. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica não é carga sobre tempo? Eu não te falei qual era a carga que tinha dentro do fio, mas eu falei qual era o I. Como é que eu vou isolar o quê? Está dividindo, passa multiplicando. Tu concorda que a carga dentro do fio é a corrente vezes o tempo que a corrente ficou atuando? O que eu vou colocar no lugar da carga? I vezes... Honesto, né, cara? I é Q sobre ΔT, está dividindo, passa multiplicando. No lugar da carga, I vezes ΔT. Galileu nos ensinou que velocidade é o quê? Galileu nos ensinou que velocidade é distância. Vou chamar de L essa distância que o fio está imerso no campo magnético. Velocidade é distância sobre tempo. Eu vi, obrigado, amigo. Parabéns pela tua observação. Muito atento, o amigo. Me perdoem, meus queridos aí de casa. Tá ali, que bonitinho. Ó, o negócio é o seguinte. Olha só. Eu poderia ter deixado o ângulo, né? Para deixar a situação mais genérica. Na primeira situação, eu mostrei o fio perpendicular. Corta ΔT com ΔP, a famosa fórmula do Bill. Tá ali, ó. Certo? O que é essa fórmula aí? Primeiro, para que essa fórmula serve? Calcular o quê? Força. Força em quem?
Em fio reto e longo, mergulhado em quê? Em campo magnético. Para eu saber a força que atua no fio, eu preciso saber o campo magnético. Lógico, quanto mais forte o campo magnético, mais a influência dele. Claro, quanto mais corrente no fio, mais ele gera o seu campo magnético que vai interagir com o campo magnético que já existe. Claro, quanto maior o tamanho do fio, mais carga atravessando a região eu tenho. Se eu não quiser tirar o ângulo, eu posso deixar aqui, ó, vezes seno. O que é esse seno de alfa, eu pergunto? Ângulo entre quem e quem? Entre o fio e o campo magnético, ou seja, se o fio estiver inclinado, agora a fórmula continua valendo, beleza? O mais importante é tu ver, essa fórmula ela vai ser fornecida no vestibular, tá? Se ela for necessária de ser usada, ela vai ser fornecida. Mas o mais importante é tu ver de onde é que ela nasceu, essa fórmula. Força eletromagnética, foi só o que eu usei. Força eletromagnética e física básica, saber o que é corrente elétrica, saber que velocidade é distância sobre tempo. Aí eu deduzi a fórmula. Vocês precisam saber deduzir a fórmula? Não. Nesse caso não precisa, é só aplicar. Então se na UFSC aparecer fio reto imerso em campo magnético, comemora. Chama o bio e acabou. Bota os valorizinhos, fica tranquilinho. Mas espera aí. Para onde que esse fio vai ser empurrado? Uma coisa é saber calcular o valor. Outra coisa é dizer para o senhor, ele vai ser empurrado para o teto, para o chão, para nós, lá para dentro do quadro. Na diagonal em direção à estrela polar do norte. Hã? Regra da mão direita, adorei. A corrente está para lá, obrigado. O campo magnético também está para lá. Ficou estranho, Sardinha. Onde é que está o campo magnético? Para vocês. Para vocês. Ai, ai, ai. Corrente para lá. Olha a força. Para baixo. Esse fio vai ser empurrado para baixo. Se for fixar ele aqui, pode fixar ele com suporte embaixo. Porque ele vai ser empurrado para baixo. Beleza? Ou bota ganchinho e pendura ele no ganchinho, né? O ganchinho segura ele. Beleza? Eles vão te perguntar para onde é que é a força e o valor dela. O valor tu chama o bio. A força tu brinca com o bio, se for o caso de guerrinha. Pronto, ó. Aí é só usar um pouquinho da visualização espacial para brincar. Peraí. Campo magnético já existia, coloquei um fio lá, quando passou corrente elétrica, a corrente elétrica gerou o seu próprio campo magnético que interagiu com o campo magnético que já existia, né? Então, peraí. Então, se eu botar um fio aqui, ele vai gerar, quando tiver corrente elétrica, campo. Se eu botar outro fio do lado, tu concorda que esse fio também gera o seu campo magnético? Tu concorda, então, que um fio pode ajudar ou atrapalhar o outro com forças eletromagnéticas? Então, peraí, agora que eu te mostrei essa situação, eu vou querer avançar para uma outra situação. Fio reto e longo. Fio reto e longo. Esse cara vai ser percorrido por uma corrente I1. Esse cara vai ser percorrido por uma corrente I2. Será que um faz força no outro? Faz. Como é que eu vou calcular a força que um fio faz no outro? Tem que começar parecido com isso, não tem? Força eletro. F, Q, V, B, seno de alfa. Mas espera aí, qual é o fio de referência? Qual é o fio que está gerando o campo magnético e qual que está sofrendo a força? Vai ter que escolher, né? Então minha mãe mandou, eu vou dizer que esse está gerando o campo e esse está sofrendo a força, tudo bem? Se esse cara está sofrendo a força, aliás, eu já mudei essa fórmula, né? Eu já desliguei isso. Estou em aula, daqui a pouco eu ligo, obrigado. Só deixa eu fazer na frente do amigo. Tá vendo? Não vai, Carol. Tá vendo? Manda pra baixo, não vai. Ah, caramba. Ô, galerinha, olha só. Tudo bem pra vocês aqui o bio, ó? Tudo bem pra vocês o bio? Beleza? Nós já calculamos a fórmula do campo magnético da força atuando no fio, não foi? Quem é esse I? Corrente. Quem é esse I? Corrente que percorre.
que é o 2? Sabe por que é o 2? Porque eu acabei de falar para vocês, minha mãe mandou, e aí a minha mãe mandou fazer no 2. Tu quer que seja no 1? Não tem problema, eu vou fazer para ti no 1 então. Sabe o que isso vai mudar? Nada. É por isso que eu queria que tu raciocinasse. Não interessa se é o fio 1 que está gerando o campo magnético no fio 2 ou o fio 2 gerando o campo magnético no fio 1. Quando eu coloquei uma aqui, eu estou querendo saber a força que aquele cara gera nesse, não é? A pergunta é, como é que eu calculo o campo magnético gerado por fio reto? D igual μ0 vezes I sobre 2πr. Quem é este I? Uma facalha pro professor. Se tu disse que esse é I1, é porque tu quer saber a força atuando nele. Então o campo magnético gerado é do fio 2. Depois que tu não gostou, tu chama esse de 2, mas esse vira 1. E quem é o R? O R é a distância entre os fios. Quem é o campo magnético? É esse campo gerado pelo fio 2 em cima do fio 1. μ0 I 2 sobre 2πr vezes I1 vezes L. E nesse caso, quanto é que é o ângulo? Regra da mão direita. Vocês concordam que o campo magnético do fio 2 gera aqui, aponta para vocês? Tudo bem? Seria assim, vê se tu concorda, ó. Esse aqui é o B2 gerado pelo fio 2, ó. Fio, regra da mão direita, dedão para cima. O vetor campo magnético aponta para vocês, não é isso? Quem é que está gerando esse campo magnético? O fio 2 em cima do fio. Agora eu posso aplicar a regra da mão direita para o fio 1, ó. Campo magnético saindo do quadro, corrente para cima. Olha para onde é que ele vai ser empurrado. Para cima do fio 2. Ou seja, quando as correntes têm sentidos iguais, os fios se atraem. Quando as correntes têm sentidos opostos, os fios se repelem. Exatamente. E como é que calcula a força entre eles? Assim, ó, vamos ver como é que ficou a fórmula final. F igual μ0, a ordem dos fatores? I1 vezes I2, só para ficar bonito. L, o que é o L? É o comprimento dos fios, parabéns. E o que é o R? A distância entre os fios. Eu acho que a tua apostila chamou de D, que seria equivalente ao raio de um fio gerador de campo magnético em cima do outro. O bacana é que tu pode fazer olhando para um fio ou olhando para o outro, a fórmula final fica idêntica. Pessoal, que fórmulas que eu usei para deduzir essa fórmula de atração ou repulsão entre dois fios? Força eletromagnética que foi modificada por Bill, certo? E depois campo magnético gerado por fio reto. Usando as duas fórmulas, eu montei a pontinha. Quando o meu professor me ensinou isso, ele não me falou da que vinha. Ele falou, ó galera, é assim a fórmula, ó. Me parecia que era mais uma invenção de físicos, né? Mas não, é só derivação da física básica anterior. Fio mergulhado em campo magnético foi novo, fórmula de Bill, e fio fazendo força eletromagnética em fio. Duas fórmulas novas que derivaram inteiramente da matéria do volume 6. Porém agora já estamos no volume 7. Deixa eu ver o que eu posso sugerir para vocês de... 9 minutos eu faço uma e vou passar a tarefinha. Uma questãozinha para te mostrar que apesar das deduções serem bonitas ali, trabalhosas, na hora do vamos ver, de fazer as contas é tudo bobinho. Vou fazer o exemplo para ti.